uma canção bastante conhecida, chama-se Quanta Luz. Qual é o nome do grupo? Posso falar? Pode sim. Ao Coral da Esperança. Muito obrigada, Coral da Esperança. Obrigada. Obrigado.
sei lá. Tolerância ao objeto. Nós vamos convidar agora a nossa dirigente da noite, que é a Catarina. Que vai caminhar agora para a gente. Boa noite a todos. É uma emoção muito grande, viu? A gente vê a nossa casa cheia de pessoas lindas, uma energia maravilhosa. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes de receber vocês todos. E para dar início, às nossas comemorações, a gente vai convidar a Vera, a nossa presidente, para falar um pouquinho sobre a nossa casa. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E eu fiz até uma lista do que eu iria falar, mas não vou falar, eu vou falar do coração. Essa casa que me aquece, essa casa que me embala, essa casa que eu ponto seguro para todo mundo. E o histórico da casa, que eu sou uma das, lá iniciando, seu Ed aí, que é mais velho do que eu, que está na casa, como que aconteceu, né? Eu soube que havia uma reunião na escola do Aristóbulo e que a diretora na época cedeu uma sala onde algumas pessoas reuniam para falar sobre o Evangelho. E na época eu me lembro, eu fui uma poucas vezes e eu lembro bem das irmãs Luzia e Berenice. Eu já vinha do Imontomé, mas ficava muito difícil com filhos pequenos ir para lá. Depois eu soube da reunião na casa do seu Edson. Era uma reunião de poucas pessoas, ele cedia uma sala e assim nós íamos. E fui para falar algumas vezes, eu era sentada mesmo, sabe, a gente pegava o Evangelho na hora e falava alguma coisa. E assim iniciou. E na nossa sede antiga, dois nomes eu vou citar e os outros com recordação. Seu Edson e Gessilson, que iniciou aquela construção lá da sede antiga. Muito difícil, pouquíssimas pessoas, e assim iniciou a nossa história da Fraternidade Espírita de Laranjeiras. E foi crescendo pouco, muito pouco. Eram poucos voluntariados, poucas pessoas que aqui vinham. E isso foi crescendo até o objetivo maior, que era onde fazer uma sede maior que essa nossa. Nada foi fácil, gente. Muita batalha material, espiritual também. Vocês sabem que enquanto a luz quer o bem, o outro lado não quer. E assim foi. Muitas pessoas passaram por essa casa. Eu não vou citar nome que eu possa ser delicada de esquecer algumas. E nós fizemos para a construção, doação de grade, de janela, tudo, e muitas vezes anônimas. E assim foi. Os nossos amigos lá no início, muitos já não estão conosco. E aí a gente vê que as pessoas fizeram a história, conquistaram o nosso coração, e hoje são nossos amigos, mesmo que não estejam
aqui conosco. Passaram muito tempo e novas pessoas fizeram parte e se agregaram à Fraternidade Espírita de Laranjeiras. E nomes maravilhosos. E a mais recente partida foi da nossa amiga Solange, que eu tenho certeza que ela está, o lugar que ela está muito bem. E tantos outros que já partiram, e que contribuíram. E essas novas pessoas que aqui estão fazendo a sua história também. E mais do que nunca, a gente tem a certeza que quando nós aqui não estivermos mais, novas criaturinhas, essa da evangelização, da juventude, vão estar aqui para dar continuidade à nossa querida Fraternidade Espírita de Laranjeiras. Eu tenho um amor muito grande e todos aqueles que passaram pela diretoria sentiram a necessidade de expansão. Você vê da nossa casa antiga lá da sede a hoje, as salas da evangelizações, tudo foi graças ao empenho, à vontade, o amor, a certeza que essa doutrina que nos acolhe, essa doutrina que nos faz melhor a cada dia. Então, todos aqueles que passaram por essa diretoria e que deram suor e sangue, como se fala, agradecimento. Que o mentor espiritual dessa casa, do Bezerra de Menezes, com a sua falange de espíritos, possa abençoar cada um que contribuiu para o progresso, para a expansão, tanto material como espiritual. Os palestrantes que aqui vêm, dando a sua contribuição. E obrigada por estar aqui conosco, obrigada por prestigiar a nossa casa. Não somos nós hoje nós estamos, mas amanhã virão outras pessoas para dar continuidade a essa casa tão maravilhosa que nos aquece em nossos corações. E o Dr. Bezerra de Menezes, com a sua falange, possa abençoar cada família aqui presente, cada coraçãozinho que está ligado a uma doutrina. Sejam abençoados e Deus nos abençoe. Nós queremos convidar agora o Cristiano, o Senhor Cristiano Abreu Paiva, do Grupo Espírita União Fraterna de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo. Para dar início, depois eu falo, vamos fazer o nosso encontro inicial. Do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 176, o caminho. Eu sou o caminho, Jesus, João capítulo 14, versículo 6. Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia como tantas para a salvação das almas. Para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se à luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. A decadência na carne procura-se o aconchego dos templos. Veio a morte de pessoas amadas, houve-se uma ou outra pregação que auxilie a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres, dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais, a maneira de pomada miraculosa, somente aconselhável à pele, em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho
cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender a servir e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Emmanuel. Vamos chamar para esse, nosso nome, para fazer a prece inicial. Vamos então neste momento nos colocar em posição bem confortável, unir os nossos pensamentos, que neste momento, Senhor, expressam somente a gratidão que sentimos por esta casa, por esta doutrina, por tudo de bom e maravilhoso que o Senhor nos tem concedido. Pai de bondade, equipe espiritual de Doutor Bezerra de Menezes que dirige esta casa, nos rogamos, ó Pai querido, que nessa data festiva em que comemoramos os nossos 44 anos de existência material dessa casa, nós possamos renovar os nossos votos de trabalho, de fé, de servir. Não para o Senhor a cada coração aqui presente, para que renovados com os ensinamentos que serão proferidos na noite de hoje, possamos, Senhor, alimentar o nosso coração de energias positivas e renovadoras, lembrando, Pai querido, que somos cearenses, trabalhadores da multidão, e que o teu campo é vasto e fecundo para que cada um de nós possa atuar. Que a espiritualidade amiga que ora se apresenta nesta casa possa parar o nosso irmão Faraúzo da palavra na noite de hoje, e que cada palavra, Senhor, possa tocar os nossos corações de forma poderosa, a nos transformar, a nos mover, a nos fortalecer para o trabalho do bem. Que o Senhor permaneça conosco e nos ampare, hoje e sempre. E o assunto de hoje é muito interessante.
fazer o encerramento da Semana Espírita do Sul da Bahia, na PNT. E quando encerrei a palestra, uma senhora me procurou com a filha cadeirante, aparentada ter mais ou menos 13 ou 14 anos de idade. E a mãe, ela me perguntou: eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o sentido da vida? O verdadeiro sentido da vida? Eu falei: poxa, eu vou explicar, porque eu não conhecia, eu não sabia se ela tinha informações doutrinárias, eu só tinha ido naquela palestra espírita, para poder explicar assim tão pouco tempo. Eu não lembro que eu conversei com ela, porque já me entendo, mas quando eu estava regressando ao Espírito Santo, nessa ocasião, quando eu morava aqui no Espírito Santo, eu recebi uma mensagem dos organizadores de uma Semana Espírita lá em Minas Gerais, que me passou o tema, e ia demorar para acontecer, demorou uns 3 meses, mas me passou o tema que eu teria que elaborar. E o tema era, no mesmo dia que eu tive a conversa com a Cláudia, o tema era o verdadeiro sentido da vida. Eu falei: nossa, é uma mensagem de Deus que eu quero elaborar essa palestra. O verdadeiro sentido da vida, que a gente deu a ideia de elaborar esse estudo. Porque será que o nosso ponto de vista em relação à vida, ao menos, se assemelha ao ponto de vista da espiritualidade superior, dos tutores da vida maior? Ao menos se assemelha ao ponto de vista do Cristo? Se você sair aqui agora na série, lá na Gênesis, e perguntar para qualquer pessoa qual o sentido da vida, o que a maioria talvez responderia: o sentido da vida é viver uma vida com honestidade, com caráter, trabalhar para que a gente tenha saúde, com estabilidade financeira, para criar bem os nossos filhos, para aproveitar cada momento para viver intensamente a vida. Tenho certeza que a maioria responderia dessa forma. Mas será que esse é o pensamento do Cristo em relação à vida, ou ao sentido da vida? Então eu fui buscar no Evangelho subsídio para elaborar esse estudo, para que a gente aproximasse o nosso ponto de vista ao ponto de vista de Jesus em relação à vida, porque compreendendo o que é vida para Jesus, a gente, por consequência, compreenderá o seu verdadeiro sentido. E acredito que a parte mais antes do Evangelho, para nos auxiliar nessa compreensão, seria aquela que está registrada em João, no capítulo 14, versículo 6, onde Jesus fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Para a gente compreender vida, a gente tem que compreender caminho e verdade também. Só que eu não poderia começar o estudo de hoje por essa passagem, porque Jesus em nenhum momento ele narrou o ensinamento, ele falou algo, nem mesmo as parábolas, as metáforas, fora de contexto, aleatoriamente. Jesus nunca acordou e falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até porque essa fala do Cristo é uma resposta a uma pergunta de um dos apóstolos. Como é que eu poderia começar esse estudo pela fala do Cristo? Seria a mesma coisa se eu chegasse aqui para fazer um estudo sobre a parábola do bom samaritano, começando pela parábola, sendo que a parábola do samaritano foi a resposta de Jesus a uma pergunta do doutor também. Então a gente tem que considerar o contexto em todos os estudos. Em todos os estudos. Se eu chegasse aqui para fazer uma parábola, para fazer um estudo sobre a parábola do filho pródigo e começasse pela parábola, eu já estaria cometendo uma grave infração pedagógica. Eu não posso guardar a presunção de ser um pedagogo perante o Cristo, porque Jesus não está por aí. Jesus narrou a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, depois do filho pródigo. Eu teria que seguir pelo menos a mesma estratégia pedagógica que o Cristo elaborou, para que a mensagem fosse corretamente passada. Então a gente tem sempre que considerar o contexto. Então esse é um dos desafios da noite de hoje: reposicionar essa fala do Cristo, eu sou o caminho e a verdade e a vida, no tempo em que ela foi narrada, considerando todo o contexto. Só que a gente também tem um outro desafio, porque hoje a gente vai estudar em especial João. O Evangelho de João, ele tem uma característica peculiar, diferente dos demais evangelistas, porque João, apesar de ter sido o apóstolo mais novo, mais jovem, acredita-se que ele tinha mais ou menos 24 anos de idade, né, que foi convidado pelo
Ele era o único dos 12 que já enxergava os acontecimentos sob o aspecto puramente espiritual. Puramente espiritual. Ele era o único que compreendia Jesus em sua plenitude, em toda a sua fala, apesar da sua poquidade. Poquidade carnal, porque espiritualmente provavelmente era mais velho, mais experiente de todos os apóstolos. Então o Evangelho ele tem uma característica bem peculiar, bem distinta em relação aos demais, ao Evangelho dos demais evangelistas. Porque o estudioso atento ele vai perceber que do capítulo 1 ao capítulo 12, o propósito de João foi revelar Deus. Do 13 ao 17, foi apresentar Deus, ora revelado. O estudioso atento vai perceber isso. Para quem não conhece minha história, na espírita eu era agnóstico até 2012, quando me tornei espírita. Só que enquanto eu era agnóstico, eu estudava muito Velho Testamento, Novo Testamento, fiz curso de hebraico primitivo, de grego, coelé, de aramaico, estudei várias versões bíblicas para tentar compreender aqueles ensinamentos, para ver se fazia algum sentido os meus questionamentos filosóficos, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. E nesses estudos, em todas as escolas judaicas, doutrinas judaicas, eles mesmos, os judeus, percebiam que o Evangelho de João tinha uma característica diferente, que às vezes nem o cristão percebe. Então, para qualquer parte do Evangelho que a gente for estudar, sobretudo nós espíritas, a gente tem que tomar um cuidado. O estudioso ele tem, do Evangelho tem que estar colocado de pelo menos dois tipos de conhecimento. Um deles é o conhecimento acerca das realidades espirituais. Esse seria, em tese, nós o possuímos, porque foram trazidos pela doutrina espírita. Agora, só o conhecimento do Espiritismo é o suficiente para que nós consigamos extrair o Espírito da letra daquilo que está no Evangelho, para que nós consigamos interpretar o Evangelho de Jesus com judiciosidade, com lucidez, para que consigamos penetrar o emaranhado da simbologia e alcançar o cerne da lição. Será que só o conhecimento espírita é o suficiente? Não. É preciso ter um outro tipo de conhecimento. O conhecimento cultural, o conhecimento acerca da cultura do povo judeu. Porque Jesus se utilizou das tradições, dos costumes do povo daquela época para elaborar os seus ensinamentos. Então, se a gente não tiver conhecimento cultural, minimamente que seja, a gente não vai compreender, não vai interpretar corretamente. A gente vai acreditar, por conta do nosso personalismo, que interpretamos corretamente só porque tem um conhecimento do Espírito. Mas, em verdade, não vai ter interpretado com judiciosidade. Então é muito importante ter o conhecimento cultural. Então, no estudo de hoje, sempre é necessário nós recorrer ao Velho Testamento. Então vamos lá. Como que João inicia o seu Evangelho? Logo no primeiro capítulo. Olha a informação que João traz. Deus na quebra de paradigma. 2000 anos, até hoje, acredito que seja quebra de paradigma. Mas imagina João falar isso, afirmar isso 2000 anos atrás. Deus é invisível. Porque muitos acreditavam que aqueles que fossem considerados como injustos no dia do juízo final, no dia do acerto de contas, iriam ser merecedores de adentrar o mundo vindouro e iriam encontrar com quem lá? Com Deus, em pessoa, com Jeová. Aí vem João e fala: calma lá, Deus é invisível. Deus é invisível. Se você afirma hoje para certos grupos cristãos, hoje, século XXI, que Deus é invisível, que depois que a pessoa desencarnar, se for absolvido, se for para o céu, para o reino de Deus, blá blá blá, e falar que não vai ver Deus, parece uma fonte, não parece? Imagina que vamos falar isso 2 minutos atrás. Deus é invisível.
E ele fala mais: Deus se revela. Lembra que eu falei que o propósito dos 12 primeiros capítulos de João era revelar a Deus? Ele inicia com essa informação: Deus se revela. A doutrina espírita explica isso para a gente da mesma forma. Explica. A doutrina espírita afirma que quando encarnar, você já vai encontrar Deus na erradicidade, no plano espiritual. Não. Deus vai se revelando para nós na medida que nós vamos adquirindo habilidade cognitiva, capacidade de compreensão, maturidade espiritual. Concorda? Deus vai se revelando. E João não para por aí. Porque João fala: Deus se revela através de consciências, no plural. De consciências. Então, como que é o método que Deus utilizou para se revelar, para se mostrar? Através de consciências. Está bem claro? Qual foi a consciência no nosso educandário planetário que nós nos habituamos a chamar de Terra, que ficou com a incumbência, com a responsabilidade de revelar Deus para nós tutelados? Quem foi a consciência aqui na Terra que recebeu essa incumbência? Quem é o governador espiritual do orbe? Quem é o diretor pedagógico dessa instituição pedagógica? Jesus. Mas vamos falar consciências. Isso quer dizer o quê? Só existe um mundo de expiação de provas no universo. A gente aprende na doutrina espírita que existem infinitos mundos de expiação de provas. E cada um desses orbes, cada um desses educandários tem o seu governador espiritual, o seu diretor pedagógico, que recebeu de Deus uma incumbência para revelá-lo aos seus tutelados. Deus se revela através de consciências em todo o universo. Na Terra, a consciência do Espírito crístico que recebeu essa incumbência foi Jesus Cristo. E para que não reste dúvida de que Jesus é realmente essa consciência, Kardec, no comentário da questão 625, vocês viram qual é a questão 625? Quando Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que nos servisse de guia e modelo, qual foi a resposta? Qual foi a resposta da primeira edição do Livro dos Espíritos, não da terceira? Vede Jesus. E eu gosto mais dessa resposta, porque é uma resposta mais deliciosa. Observe Jesus. Veja como ele trabalha, veja como ele fala e o que ele fala. Observe o Cristo. Vede Jesus. E o comentário de Kardec é essa questão. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, desejar na Terra. Deus o oferece como mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quem era o guia espiritual do Cristo? O próprio Deus. Pouco evoluído, né? O próprio Deus, o Espírito Divino o animava. Ficou com a dúvida de que Jesus é a consciência a que se revela João, que recebeu a incumbência de revelar Deus para nós aqui na Terra? Jesus Cristo. Então, toda a primeira parte do Evangelho de João, capítulo 1 ao 2, tem esse propósito de revelar Deus. Agora vamos reposicionar essa fala do Cristo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No tempo em que ela foi narrada. Lembra que eu falei que toda fala do Cristo está inserida em um contexto? Em qual contexto está inserida essa fala? Onde se inicia o contexto? Naquele exemplo que eu dei do bom samaritano, o contexto se inicia quando o doutor Almeida levanta e pergunta a Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí inicia o contexto e se encerra com a narrativa da parábola. E quando Jesus afirma que ele é o caminho e a verdade e a vida, de forma poética, obviamente, onde se inicia esse contexto? No jantar de Páscoa, já no finalzinho do terceiro ano da escola apostólica do Cristo.
finalzinho do terceiro ano, perto de Jesus regressar ao plano espiritual, ele fala isso no jantar de Páscoa. Agora, tudo que eu vou falar daqui para frente, imagina que fosse uma minissérie da Netflix. Tenho certeza que seria um sucesso de audiência. E entraria na categoria super drama, que ou série dramática que daria. Porque como que se inicia o jantar de Páscoa? Como que se inicia? Jesus no cantinho da sala, observando uma cena lamentável. Qual cena que Jesus estava observando? Uma disputa infantil de ego, uma disputa infantil de vaidade, porque os apóstolos estavam disputando, concorrendo para ver quem era o mais importante dentre eles. Eu sou mais importante porque Jesus se hospedou mais vezes na minha casa, ele curou minha sogra. Não, mas eu sou mais importante porque eu ajudava Jesus a elaborar os seus discursos. Não, eu sou mais importante porque eu que ajudo Jesus a organizar a parte administrativa das viagens missionárias, blá, blá. E Jesus observou essa disputa. Depois de 3 anos, depois que os apóstolos saíram do mundo afora, pregando e curando em nome do Cristo, e Jesus presenciou uma disputa de ego. Você acha que Jesus falou que não ocasião? Sabe o que Jesus falou? Nada. Jesus fez. O que Jesus fez? Enquanto todo mundo estava ali, disputando, conversando, Jesus pegou um avental, colocou na cintura, pegou uma toalha, botou no ombro, pegou um balde, colocou água. Enquanto todo mundo estava ali, o pessoal ficava. Enquanto Jesus estava fazendo, o pessoal ficava. Não, ele não vai fazer isso. Não, ele não é doido. Ele é o rei, ele é o Messias. No estalar de Deus, ele poderia derrotar o pé no ombro. Não, ele não vai fazer isso. Porque tinha gente com uma esperança de que Jesus montasse um castelo concreto às margens do lago de Genezaré. Jesus, o rei, e Jesus vai fazer isso? Ele fez. E começou a lavar os pés dos apóstolos, um a um. Alguém aqui já participou de uma simulação de lavar pés? Pode levantar o dedo. Eu não vou chamar aqui na frente, não. Não precisa ficar com vergonha. Umas 4 ou 5 pessoas. A Anja não, Israel. Eu acho que eu te perguntei uma vez, você falou que não, mas é verdade. João, sério, cadê? Nunca? Nem tem pressa. O empréstimo já fazia isso, né? Eu já participei 2 vezes do empréstimo, em encontro de presidente de Estado Civil, lá em Guarapari, né? Para você participar. Para quem não participou, tenta imaginar, mas para quem participou, o que foi mais incômodo? Lavar o pé do irmão ou deixar que fosse lavar o seu? Para quem já participou? João? Lavar o seu. Minha amiga aqui da frente que já participou, você participou do pé? O que é que incomoda mais? Lavar o pé do irmão ou deixar claro o seu? Deixar claro o seu. Para mim também foi. Por quê? Não tem que fazer nada, você tem que ficar sentado na cadeira. Não tem que fazer nada. E eu sou mais novo, me incomodou. Tem que gostar, né? Não tem que ficar carregando o baú, chutando o pé. E me incomodou mais para sentar. Por quê? Essa resposta é fácil. Por conta do tamanho do nosso orgulho. Então a simulação de lavar pés é um exercício de quê? De humildade. E a gente vai fazer cada parênteses aqui para não confundir humildade com modéstia ou humildade com simplicidade, que são 3 institutos bem diferentes do outro. O que é modéstia? Modéstia não é humildade. A pessoa, quando tem um amplo recurso moral e não faz a mínima questão de propagá-los, ele é portador de modéstia e não de humildade. Ele pode ser modesto e muito orgulhoso. E humildade também não é simplicidade. Simplicidade é a pessoa que é portadora de amplos recursos materiais e não faz questão de mostrá-los. Usa roupa simples, usa carro simples, não faz questão de mostrar que tem dinheiro. É uma pessoa simples, mas nem sempre é uma pessoa
Humilde. Então, o que é humildade? Você cai na prova do Enem desse ano, o que vocês vão colocar? Humildade é a capacidade que a pessoa tem de abaixar a guarda e permitir que a mão estendida lhe alcance. Escreve assim, fica bonitinho. É a capacidade que a pessoa tem de abaixar a guarda e permitir que a mão estendida lhe alcance. Imagina que a pessoa tem uma vida financeira estável, é prudente com suas contas, é prudente com suas tomadas de decisão, e mesmo com essa prudência toda, ainda assim, ela sofre um revés da fortuna. Passa muita dificuldade financeira ao ponto de depender da comiseração pública para sobreviver, tanto ela como a sua família. Vai ser fácil para essa pessoa aceitar uma ajuda de cesta básica? Vai ser fácil para essa pessoa pedir? Chegar ao ponto de pedir, porque os confrades da sua região, os amigos, familiares, são muito distraídos com os próprios problemas, olhando muito para o próprio umbigo, para a pessoa ter que se mendigar. Mas se ela chega a esse ponto de ter que se mendigar, o que a doutrina explica e o que Deus reprova, não para mendigar, mas aqueles distraídos que não ajudaram antes disso acontecer. Se ela chegar ao ponto de se mendigar, vai ser fácil ou ser difícil para ela? Extremamente difícil. Já seria difícil ela só aceitar ajuda. Imagina ela ter que pedir. Se você se sentir incomodado ou se sentir incomodado com um confrade seu que está na mesma série espiritual que você, lavar os seus pés, imagina se fosse Jesus. Como é que seria o seu incômodo? Porque eu citei o exemplo aqui de um colega seu de doutrina espírita lavando seus pés. Imagine se fosse Jesus Cristo, o governador espiritual do mundo. Deu para imaginar o tamanho do constrangimento que os apóstolos foram cometidos? Imagine agora os semblantes deles contritos, de todos eles, dos 12. O semblante contrito. E Jesus não para por aí. Porque depois que Jesus lava os pés, Jesus anuncia que alguém irá. Como se lembra que eu falei que daria uma bela minissérie super drama? Não para por aí, alguém vai vir cair. Judas, nesse momento, se retirou. Mas acredite, ninguém desconfiou de Judas porque ele se retirou. Sabe por quê? Porque era comum, era normal que nessas reuniões Judas se retirasse várias vezes para tratar de assuntos de ordem administrativa, porque ele era o responsável por arrecadar recursos, alimentos, etc., para as viagens missionárias. Então toda hora ele se retirava. Então isso aí não levantou suspeito. Continuavam 12 suspeitos. Só que Pedro, ele logo tomou cuidado de se retirar da lista dos 12 suspeitos. Porque ele falou: mestre, eu te amo, jamais eu faria isso. Então ele conseguiu, né? Bom, sai Pedro da lista dos 12 suspeitos. E Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes, Pedro. Volta, Pedro, para a lista dos 12 suspeitos. Ficou pouco tempo fora da lista. Jesus lavou os pés dos apóstolos. Jesus falou que algum dos seus iria trair. Jesus falou que seu melhor amigo iria lhe negar 3 vezes antes do dia amanhecer. Tudo isso no mesmo episódio, nem no outro episódio. Eu tentei fazer pipoca. No mesmo episódio. Como será que ficou o ambiente ali do jantar de Páscoa? Vocês imaginavam que no jantar de Páscoa tinha esse clima todo? Imaginaram? A gente comemora a Páscoa, come ovo de chocolate, mas nem imagina o que foi o jantar de Páscoa. Aí Jesus faz um comunicado oficial. Aí no João capítulo 13, versículo 32, quando Jesus fala: meus filhos, desse jeito. Em todas as versões bíblicas, João Ferreira de Almeida atualizada, João Ferreira de Almeida atualizada, James Hawking, Bíblia de Jerusalém, todas as versões bíblicas tem lá: meus filhos, no diminutivo mesmo. Ficarei com vocês apenas por mais um pouco. Vocês vão procurar por mim, mas como eu tenho dito aos judeus, agora também vos digo: para onde eu vou, não podeis
ir. Ficou parecendo o quê? Jesus acabou de presenciar o discurso infantil de Érico, falou que alguém iria lhe trair, falou que seu melhor amigo iria lhe negar, e Jesus fala que vai embora e que para onde ele vai, ninguém pode ir. Ficou parecendo o quê? Hashtag magoei. Não me sigam. Não ficou? Vou embora e me deixem em paz. Ele falou isso logo em seguida. Logo em seguida. E Pedro, já lá no versículo 36, Pedro, mas mestre, para onde o Senhor vai? E Jesus respondeu agora diretamente para Pedro e não para os 12. Pedro, para onde eu vou, não podeis seguir-me agora. Se referiu a Pedro, não a todo mundo. Não podeis seguir-me agora, mas depois me seguirá. Vamos fazer um parênteses. Quem já leu Pelos Caminhos de Jesus, que é a melhor atriz, psicografada por de Walter Franco, deve lembrar no capítulo do Desencarte de Pedro, que quando Jesus o recebeu após o seu desencarne, Pedro parabenizou Pedro pelo trabalho, falou que ele merecia descansar. E Pedro estava indo descansar. Estava descansando. Ele percebeu que Jesus não foi. E ele falou: o Senhor vai ficar? E Jesus falou: se houver um choro, um ranger de dentes na terra, eu ficarei. E Pedro, constrangido, falou: se o Senhor vai ficar, eu irei lhe seguir. Jesus sabia, quando ele falou para Pedro: não podeis seguir-me agora, mas depois me seguirás. Depois, lá na frente, tem muita coisa para fazer aqui, é encarnar. Depois você vai me seguir, eu tenho certeza disso. Eu sabia. Tanto que seguiu. Aí a minha diz. Tanto que seguiu. E como é que continua nos versículos seguintes? Porque Jesus fala que vai, que ninguém pode seguir, nem Pedro, seu melhor amigo. E Jesus estava tranquilizado. Aí ele dizia o versículo, no capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito. Jesus já deu uma aliviada: não se turbe o vosso coração. Na medida que for prosseguindo com o estudo, a gente vai desmistificando certas falas, porque durante as catequeses da vida, muitas delas ficaram mistificadas. A gente vai desmistificando. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Jesus não falou em nenhum momento morada. Por quê? Porque Jesus se comunicava em aramaico. Em aramaico. Em hebraico, só em solenidades religiosas. No templo, na leitura do pergaminho, só. Mas a comunicação, desde a Babilônia até a época de Jesus, o povo judeu só se comunicava em aramaico, porque ficava 70 anos preso. A Babilônia perdeu o hábito de falar em hebraico, o hebraico primitivo. Então, o aramaico e o hebraico primitivo nem é uma língua muito pobre em palavras. Já o grego koiné, que foi feita essa conversão de tradução, algumas diretamente para o grego koiné, que é um grego que não existe mais, é um grego de 9 vogais. É uma língua muito rica, então tinha muitas opções de tradução. Então houve um erro não de tradução necessariamente, mas de transliteração. Se eu falar para vocês: eu trouxe um balde de manga na roça, traduza para o inglês. Aí o tradutor vai lá: eu trouxe um balde de. Até que tudo bem, porque não tem opção. Quando chegar na palavra manga, só tem uma palavra manga em inglês. Mas em português tem manga de camisa, tem manga peça de um veículo, tem manga do verbo mangar, tem manga fruta. Então o tradutor, nessa hora, tem que fazer o quê? Usar o bom senso e transliterar da forma correta. Que é no meu caderno de quem sabe falar. Tem que transliterar da forma correta. Então houve um erro de transliteração. Alguém aqui é bilionário? Se for, ninguém também vai falar que é privilégio, né? Mas acredito que não tem bilionário. Então
todo mundo aqui é pessoa normal financeiramente, né? Nenhum bilionário. Você tem morada na sua casa? Você tem morada? Você tem uma casa, tem uma casa dentro? Não, você tem quarto, você tem cômodo. Por que Jesus fala aqui então morada? Se Jesus comunicava tomando como referência os costumes e tradições do povo, que houve um erro de transliteração, que Jesus falou e estava em uma das opções do grego, foi cômodo. Na casa vai ter muitos cômodos, no erro de transliteração. Então, na casa do meu pai tem muitos cômodos. Eu vou preparar os cômodos. Eu vou lá varrer, passar pano, colocar um lençol, colocar uma boquinha em cada cômodo. João Alice, Del Perim, Solange Ângela, Israel. Jesus colocou uma batuta. Do ponto de vista do poeta, colocou uma batuta. E o que ele fala? Na casa do meu pai tem 2 cômodos. E se não fosse assim, eu teria dito para vocês: vou preparar o lugar. Isso não quer dizer que todo mundo vai ocupar o quarto. Os quartos que Jesus preparou. Concordam? Isso não quer dizer isso. Nem é escrito isso. Muito pelo contrário. No final da palavra do fecho de encontro, Jesus disse: muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Como que Jesus continua? E quando eu for e vos preparar o lugar, eu virei novamente e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não é assim que ele fala? Ele promete. Só que quando ele fala que vai vir, muita gente fica esperando ele reencarnar. Em qual momento do Evangelho ele fala: eu virei e vou reencarnar de novo? Onde vivem os espíritos puros? A gente aprendeu isso no presente ou no esquerda. Tinha um bebezinho de 2 anos dançando. Eu tenho certeza que até ela sabe. Na abertura de hoje. Onde vivem os espíritos puros? Em qual categoria de poder? Celestial ou divino? Então Jesus é o espírito puro. Ele vive aonde? Aí a pessoa fala: não, Jesus é o governador do orbe. Ele tem que ficar aqui no orbe, sofrendo com nós. Ele precisa estar aqui para governar. Ele precisa estar aqui para governar. Comigo os espíritos puros pelo pensamento. E a gente tem uma mente ortodoxa, linear, mesquinha, que acredita que, como diretor de uma instituição acadêmica fica dentro da instituição, Jesus, como diretor agora, pode estar aqui, do lado de fora, você está na lua, botou o escritório aqui, botou uma mesinha. Jesus está no mundo celestial ou divino. E ele fala o quê? Eu vou até a terra. Ele não fala que vai reencarnar. Tanto lá em João, Jesus fala que promete a Deus, que promete pedir a Deus um outro consolador, outro, para que nos seja enviado, para que fique entre nós, que é o Divino Espírito. Então Jesus fala: e quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que isso quer dizer? Abre parênteses que ele vai ter que voltar para o presente da doutrina espírita. Os alunos que passam de ano numa instituição acadêmica, uma instituição educacional planetária, o aluno que passa de ano fica na educacional planetária ou ele vai embora? O aluno que é absolvido no juízo final, que vai lembrar uma determinação, que Deus rolando a mapa, ele fica ou sai? Ele fica ou sai? Preocupado? Tem ética, não? Ele sai. Por que ele sai? Porque o planeta evolui. O planeta Terra, por enquanto, só tem até o 5º ano fundamental. A partir do último de geração, só vai ter o 6º ano na frente. Quem tiver que repetir o último ano, sai. É lógico. Raciocínio mais lógico, porque isso não existe. Ele não. Só que Jesus, qual é o desejo dele? O desejo dele é que algum de nós saia, ou que todos fiquem? Que todos fiquem. E como é que ele fala? Como é que eles têm esse desejo? E quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo. Ou seja, eu continuarei sendo diretor pedagógico da terra. E eu desejo que vocês, os alunos do 5º ano, que já estão repetindo de ano, não sei quantos anos letivos,
venha comigo. É esse o desejo de Cristo. Desejo. Numa instituição acadêmica aqui na Terra, séria, todos vamos passar. Todos vamos passar. Mas o desejo de Cristo é que todos passassem. O desejo de Cristo. Quando ele fala, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ou seja, diretor de um mundo em regeneração, diretor do reino de Deus, diretor do Abraham, ou que importa o nome, que vocês estejam também. Faz sentido? É o desejo de Cristo. Desejo. Infelizmente não acontece. Tanto que ele fala no final da parábola do fecho de bodas. Muitos são chamados de bodas por isso. E como que Jesus continua? E mesmo vós, peraí, deixa eu ver se tem que fazer mais uma desmistificação dessa parte aí. Não. Agora vamos continuar. E mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Porque até então ninguém sabia que Jesus estava falando, queria voltar à diretoria do homem, que eles enganaram. O pessoal achava que esse só não quiser ir para o Egito, ia para algum lugar. Com exceção de João, obviamente. João já tinha pescado tudo, mas os outros não. E Tomé, quando Jesus falou isso, e mesmo vós conheceis o caminho, ou perdão, e mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E Tomé indagou isso. Mas mestre, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? O que Jesus responde para ele? Olhando no olho de Tomé. Eu, Tomé, sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém, Tomé, vem ao Pai, se não for por mim. Nessa hora, já começou a cair a ficha que Jesus está falando. Vou desencarnar. Nessa hora, está começando a cair a ficha. Vamos agora fazer inúmeras justificações. Primeiro, Jesus falou: vir por ninguém vem ao Pai, senão por mim, ou ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu já vi grupos espíritas, inclusive, discutindo isso. Sabe qual é o certo? Nem ir e nem vir. É uma discussão inútil. Porque na tradução para o grego do Iné não existe a palavra ir, não existe a palavra vir, só existe a palavra erratai, que significa deslocar. Então o que saiu da boca do Cristo foi: ninguém se desloca ao Pai se não for por mim. Lembra que eu falei que o Aramaico é uma língua pobre, como o hebraico primitivo? Não saiu ir nem vir, nem existe esse verbo nem no Aramaico, nem no grego do Iné. E tem grupos discutindo isso. Não, Jesus falou vir porque ele estava encarnado. Não, porque Jesus falou vai, porque ele nunca deixou de ser diretor do nome, blá, blá, blá. E Jesus falou muito dois. Porque já está deslocar. Ninguém se desloca ao Pai, você não for por mim. Primeiro ponto. Quando Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida, Jesus estava guardando a presunção de que só se chegaria ao reino de Deus, ou regressaria ao colo de Deus, através de uma futura religião cristã, ou pior, através dos dogmas criados pelos homens que criaram uma futura religião cristã. Jesus poderia ser presunçoso? Se ele fosse presunçoso, ele poderia ser o Cristo? Não. Então é uma presunção, seria uma presunção se Jesus falasse: tem que ser da minha doutrina, que confunda meu nome. E há de quem não for cristão, teria que ser muito presunçoso. Concorda? Então, primeiro, desjustificação é qual? Segunda, né? Qual seria? Jesus, em nenhum momento, deu a entender que só através de uma doutrina cristã, não importa qual seja, evangélica, católica, espírita, ou Jesus, em nenhum momento, deu a entender que só através do cumprimento de um ritual, do cumprimento de dogmas, é que se chegaria ao reino de Deus. Não através da batizada, só através da confissão, só através do arrependimento, só através da doação de dízimos, só através disso ou daquilo. Nenhum momento que Jesus fez isso aí, não. Ninguém chega ao reino de Deus se não for através
Não importa o rótulo que ele tenha. Pode ter o rótulo de católico, pode ter o rótulo de judeu, pode ter o rótulo de muçulmano, pode ter o rótulo de ateu. Não importa o rótulo. Para a gente que tem um pensamento, um hábito ortodoxo, isso fere como uma bala. Isso fere como uma bala. A pessoa se sente profundamente ofendida. Porque não consegue chegar nem na parte da doença. Mas Jesus, ele só quis dar um endereço. Sabe quantas religiões existem na Terra? Mais de 10 mil religiões e doutrinas. Então Jesus falou que só através de uma é que o povo seria salvo. Que presunção do Cristo. Vamos lá. Se José Fernandino de Moraes, fundador da Umbanda aqui no Brasil, falasse: ninguém chega a Deus se não for por mim, e no ensinamento da Umbanda para os seus adeptos contivesse todos os ensinamentos morais do Cristo, estaria José Fernandino de Moraes mentindo? Sim ou não? Estaria mentindo? Não, estaria falando absolutamente a verdade. A verdade. Se Siddhartha Gautama falasse: ninguém chega a Deus se não for por mim, e no ensinamento dos adeptos ao budismo contivesse todos os ensinamentos morais do Cristo, estaria Buda mentindo? Sim ou não? Não. Todos os líderes religiosos que fundaram uma religião antes estiveram com Cristo, receberam a orientação do Cristo para amar e fundir essa religião, porque para os costumes e tradições daquele povo será melhor essa. E você vai lá e funde essa, todos emissários do Cristo. E Jesus só tinha uma exigência: coloque os nossos ensinamentos morais nos seus ensinamentos, que são ensinamentos de Deus, e Deus é o Senhor. Só isso. Então, quando Jesus fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ele não está falando só através da doutrina cristã ou do cumprimento de uma série de dogmas criados pelos homens, é que se alcançará a lei de Deus. Jamais. E quem quiser refutar, refute, mas fundamente, com a mesma racionalidade e não com paixão, com racionalidade. Então, desmistificar isso, vamos lá. O que é caminho, o que é verdade e o que é vida? Caminho. Tem uma rodovia que vai daqui de Vitória até Ribeirão Preto, lá onde eu moro, lá em São Paulo. Para que foi construída essa rodovia? Para que uma rodovia, um caminho é construído? Para atender a qual propósito? Transitar. E eu pergunto para vocês: a rodovia que foi construída aqui para Ribeirão Preto, ou daqui para Cachoeiro de Itapemirim, vamos colocar assim, serve só para o pessoal de Cachoeiro de Via Vitória? Via Serra? O caminho que Jesus construiu serve só para que os tutelados que a organização do caminho fossem de Deus? Não. É para transitar uma via de mão dupla. Serve tanto para os tutelados irem, aqueles que se esforçaram, tanto para os tutores virem. Vieram os tutores, vieram muitos emissários do Cristo, Irmã Luz, Chico Xavier, São Francisco de Assis, dentre tantos outros, vieram pelo mesmo caminho que pregaram o ensinamento do Cristo, até aqueles que vieram em outra religião. Dalai Lama, ele veio pelo mesmo caminho? Veio, só que chegou aqui encarnado, adotou outro rótulo religioso, mas o caminho é um só. E ele foi criado pelo diretor pedagógico do Cristo. Não importa quantos coordenadores pedagógicos vieram com ele, não importa o rótulo que eles adotaram, o caminho é um só, o ensinamento moral de Deus é um só. Então o caminho serve tanto para ele quanto para mim. Os tutelados conseguiram chegar no caminho que Jesus construiu através da atualização do Código de Conduta Moral, que ele trouxe em 2000 anos. Os tutelados que alcançaram o caminho encontrarão o que no caminho? A verdade e a vida.
que é verdade e o que é o mito? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Vamos por partes. Caminho a gente já esclareceu. Verdade. É muito importante para que a gente não confunda verdade com linguagem, verdadeiro e falso. Então, o que é verdade no entendimento do Cristo? O que é verdade? Vamos lá, eu tenho que explicar através de exemplos. Você concorda que acerca de qualquer discussão de ordem filosófica, eu tenho a minha verdade, eu cristiano, você tem a sua verdade, ou seja, já são duas, e existe a verdade, que é de Deus, imutável, a que sempre foi, a que sempre será. Concorda com isso? Sempre existirão três: a minha, a sua e aquela verdade, sempre. Vamos por partes. Você já ouviu falar sobre arquétipo? Quem já estudou João da Dinâmica, a estrutura da psique humana, que é a anatomia do espírito, que é o pano de fundo das suas obras psicológicas, deve ter percebido que um dos setores da estrutura da psique humana é o arquétipo. Eu não vou dar aula de arquétipo aqui não, mas é útil a gente entender a parte do arquétipo. Eu, cristiano, tenho um arquétipo materno. Todos nós temos arquétipos maternos. Mas o meu arquétipo é só meu. Por quê? Porque ele foi construído com base na minha experiência com a minha mãe dessa encarnação, com a minha experiência com base na minha mãe da última encarnação, que pode ter sido o mesmo espírito que está com a minha mãe dessa ou não, com a minha experiência com a minha mãe da penúltima encarnação e assim sucessivamente, com a minha experiência de muitas encarnações atrás, quando eu vi o sexo feminino do espírito, não tem sexo, ora tem como sexo masculino, ora como feminino, e quando eu fui mãe, e quando encarnava como mulher, e segundo Joana de Anjos, até experiências antes da forma nominal. Juntando todas essas experiências maternais, formou em mim hoje o meu arquétipo materno. O meu ponto de vista acerca da maternidade é meu, bem diferente de outro, de qualquer outra pessoa. Meu ponto de vista acerca de paternidade, idem. Meu arquétipo religioso, idem. Meu arquétipo filosófico, científico, acadêmico, social, afetivo, sexual, tudo muito peculiar. Meu ponto de vista é meu. A junção, a somatória dos meus arquétipos forma o meu DNA espiritual. Eu sou único do ponto de vista de Deus, porque ninguém tem essa combinação de arquétipos. Está dando a entender aí? Sou único. Vamos lá, arquétipo político. Vamos, só para a gente entender melhor. Pega aqui uma pessoa que é aqui no Brasil. Ele é da extrema direita do ponto de vista político partidário. Ele defende ideais da extrema direita. E o outro da extrema esquerda. Correto? Ele é a verdade e ele é a verdade dele. Tem uma frase de Einstein que diz: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. O universo de cada um se resume no tamanho de seu saber. Quem é que está com a verdade? Quem é que está mais correto? Aqueles que defendem os ideais da extrema direita ou os que defendem os ideais da extrema esquerda? Aquele que defende o ideal da extrema direita está corretíssimo dentro do universo de saber dele, conforme os arquétipos políticos partidários dele, conforme os arquétipos filosóficos dele. E os que defendem os ideais da extrema esquerda também está corretíssimo dentro do universo de saber dele, conforme os arquétipos políticos partidários filosóficos dele. Se a pessoa que até agora fala reencarnação não existe, parabéns, corretíssimo, dentro do universo do seu saber, conforme o seu arquétipo científico e filosófico, nas suas experiências dessa encarnação nessa área e todas as outras pretéritas. Corretíssimo. E tem gente que bloqueia as pessoas porque tem ponto de vista diferente, por não entender arquétipo. É assinar atestado de ignorância, no sentido literal mesmo. Porque não compreende arquétipo. Então, por hora, eu tenho a minha verdade, o João tem a verdade dele e tem a verdade. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que vai cair nesse ano.
em relação a tudo, todos os arquétipos, todos os assuntos. Um dia as minhas verdades se igualarão com a verdade de João? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Vai ser nessa encarnação? Não. Na próxima? Não. Quando? Resposta lógica. Resposta lógica. Não depende não. A resposta é lógica. Quando eu, cristiano, tiver uma encarnatura espiritual que me permita falar, eu e meu Pai somos um só, e o João também está nessa mesma encarnatura que me permite falar, eu e meu Pai somos um só. Isso quer dizer o quê? Que se o meu ponto de vista em relação a tudo é igual de Deus, e se o ponto de vista do João também é igual de Deus, por uma questão de equação do primeiro grau simplesmente de resolver, o meu ponto de vista é igual ao do João. Faz sentido? Idêntico. Todos os espíritos crísticos comungam do mesmo ponto de vista em relação a tudo, porque já faz parte de uma só verdade, aquela imutável. Mas até isso acontecer, existirão sempre verdades. Aí quando Jesus fala, eu sou o caminho e eu também sou a verdade, quer dizer que Jesus está em plena comunhão com Deus. Ou seja, não estarei errado nunca. Se você chegar até mim, você vai se aproximar da verdade imutável, porque Jesus é o governador espiritual do homem, não tem outro espírito Cristo aqui. Então, quando ele fala que é a verdade, vamos lá. O propósito da reencarnação para o ser humano na Terra está no livro Homem Integral de João de Andes. Aqui eu falei, evoluir até para os animais, que ela foi específica, então a resposta tem que ser igualmente específica. Qual é o propósito da reencarnação para o ser humano na Terra? E João responde: o assenhoramento da sua própria existência. À medida que a pessoa vai reencarnando, com o passar das existências, ela vai se assenhorando mais de si mesmo, vai adquirindo mais discernimento entre o certo e o errado, vai adquirindo mais verdade, vai se aproximando da verdade de Deus, de Jesus. Então, na medida que a gente vai acertando nas nossas decisões, conforme as leis morais de Deus, nós vamos nos aproximando do caminho e lá encontraremos o quê? A verdade. Então, se cai na lei, o que é verdade do ponto de vista do Cristo? Você coloca assim: coerência interior. Bonitinho. Coerência interior. E não linguagem verdadeira e falsa. Agora, fala a vida, que é o objeto do estudo de hoje. Quando Jesus fala que é a vida, o que é vida a Jesus? Quando o doutor Latei, tentando fazer uma pegadinha com Cristo, não tentando se instruir, fala, mestre, que devemos fazer para herdar a vida eterna. Que vida é essa que sai da boca do fariseu? Que vida é essa? Vida orgânica de uma árvore? Vida do corpo orgânico? Não é essa a vida. Então não devemos confundir vida, no entendimento do Cristo, com a existência. Vida, morte, vida de uma árvore, vida do corpo orgânico. Não é essa vida. A qual vida que Jesus se referiu e que o fariseu também se referiu? Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Sabe o que significa vida eterna? Sabe o que saiu da boca do fariseu? Não foi vida eterna. Isso é tradução. Foi Olam Rabá. E o que quer dizer Olam Rabá? O que eu devo fazer para ser merecedor do Olam Rabá? Mundo vindouro. Ou seja, o que eu devo fazer para ser mais feliz ali na frente. Quem reencarna na regeneração, ou no Olam Rabá, ou no reino de Deus, reino dos céus, qualquer nome, é mais feliz? Sim, porque se for das expiações, vai ter só provas. É uma felicidade ainda desconhecida, que a gente nunca vivenciou. Então, vida para Jesus é o quê? Conquista de mais bem-estar. Vida para Jesus é o homem mais feliz. Isso que é vida. Isso é que é vida para Jesus. Então só é possível viver essa vida vivendo como um espírito imortal que é mesmo encarnado. E eu vou encerrar o estudo de hoje. Você já ouviu falar comigo? Antes de encerrar o estudo, vou encerrar com uma anedota, mas tem um livro chamado, é um livro devocional da Igreja Católica, A Imitação em Cristo, de Tomás de Kempis, do século XV. Tomás de Kempis era um monge católico da ordem agostiniana. Já ouviu falar desse livro? Não é famoso na Igreja Católica.
E lá tem uma passagem que diz: e quem permanecer no meu caminho encontrará a verdade, e a verdade vos libertará, e assim tomará posse da vida eterna. Olha que bonito. Quem conhecer a verdade liberta. Ou seja, se eu me aproximei das informações que contêm discernimento mais certo de agir, eu vou sofrer menos expiações, porque quem erra muito sofre expiação, quem erra pouco sofre menos expiação, é sofrendo na carne. Agora vamos lá, vamos à redor, que é para aprender direitinho o que é a vida e o sentido da vida para Jesus. O mineiro, eu visitar um outro mineiro, uma cidadezinha bem pequenininha, já tem um mineiro aqui no salão? Tem. No caso. João é mineiro. Quem é da cidade de Menor? Cidade de Menor. Você é de qual cidade? Itabacuí é pequenininha, já fui lá. Então tá. Em relação a BH, em relação a Rio de Fora, né? Ali, você é de qual cidade? Hã? Qual? Ah, o Guarani tem mais que Itabacuí. Vamos ficar com Itabacuí. Tem alguém aqui que uma cidade mineira menor que Itabacuí? Você? Nanuque, pronto, é menor isso. Nanuque. Perto da Bahia. Um primo mineiro, por isso falo que mineiro, vai Nanuque. Chegando lá, vamos andando mesmo, minha casa está ali. Nanuque tem ônibus? Tem. Mas vai fazer não tem. Vamos andando mesmo, minha casa está ali. E foi andando. Quando passou o cemitério do Nanuque, o primo, o visitante, ele olhou e achou uma coisa estranha. Ele tinha assim: João, José, tem José. Trazido, que é um trazido, 1 ano. Cicrano, 2 anos. Beltrano, 8 anos. Mais velho tinha 12. E o primo visitante fez a pergunta do primo anfitrião: uai, aqui na sua cidade só morre criança, não morre adulto. E o primo anfitrião escreveu: não, você não está entendendo. É porque nas lápides nós só colocamos aqui na nossa cidade de Nanuque os dias efetivamente vividos. Eu primo visitante, não entendi. Vou te explicar. Se quando você recebe um elogio, você com muito esforço não se emagrece, aí a gente registra aqueles dias que você efetivamente viveu sem vaidade. Quando você é contrariado, você não se enfurece através de muito esforço para não se enfurecer, a gente anota a quantidade de minutos que você, mesmo contrariado, não se enfureceu. E em momentos de grande dificuldade, quando você não se desespera, não perde fé na providência divina, naqueles raros momentos de serenidade no meio do caos, a gente registra esses momentos que você ficou sereno, mesmo diante da tempestade. E quando você é convidado a praticar o bem e você o faz com renúncia, com muita renúncia, tudo contra, tudo está contrário para você não praticar o bem, você vai e faz. Você enfrenta todos os desafios e pratica o bem. Você não pratica o bem só quando o tempo está bonito, ou quando não tem um convite no churrasco, ou quando não tem visita em casa. Você pratica o bem mesmo com todos os obstáculos, com renúncia, com sacrifício. Aí a gente anota esse período que você praticou o bem com renúncia. Sem renúncia a gente não anota não. E quando a vida lhe outorga poderes, e você não se assoberba, não pensa em ninguém achando que é melhor que os outros, naquele raro momento de humildade perante os pequenos, nós anotamos. Depois a gente faz o somatório e coloca na lápide. É por isso que o mais velho tem 12 anos. Mas na verdade ele desencarnou com 98. Nossa Senhora. Então o verdadeiro sentido da vida para Jesus é mesmo, presta atenção, você pergunta a Jesus: o que é o sentido da vida para você? Meu filho, o sentido da vida é, mesmo que diante da sua programação reencarnatória e expiatória, mesmo diante do caos, você mantenha a serenidade. Mesmo no meio das provações, você não se entregue às más inclinações. Você viva como espírito imortal que é,
Se você está assumindo um alto cargo, você seja humilde. Se você está morando debaixo do viaduto, não se desespere. Nunca. Então, se a gente viver em todas as situações da vida, todos os dias, com um espírito mortal que é, da forma que Jesus espera que a gente haja, no final da nossa vida, a nossa vida terá feito todo sentido, mesmo que a gente tenha vivido uma vida de mazelas materiais. Olha o ponto de vista uma bem diferente de Jesus. Bem diferente. No final da sua vida terrena, vai ser feita uma análise. Como que você se comportou diante do marido difícil? Como que você se comportou diante da prova, da riqueza ou da miséria? Como que você se comportou nos momentos de extrema dificuldade da doença inconformante ou da perda de um ente querido de identidade? Como que você se comportou nos momentos que você recebeu aplausos e elogios? Vai ser feito todo esse balanço para ver se sua vida teve sentido ou não. O ponto de vista de Jesus é muito diferente. É quando a gente vive a vida com dignidade. Então, o que é vida para Jesus? Verdade. Verdade é coerência interior. E vida para Jesus é experiência digna da imortalidade. Você vai entender o que é a vida para Jesus? Experiência digna da imortalidade. Viver encarnado como se fosse espírito imortal, que realmente somos. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz a todos. Obrigada, Cristiano. Como prima de mineiro, tenho que pensar bastante. Estamos chegando ao final da nossa palestra, da nossa oração, para a prece final, e logo após a gente vai ter uns salgadinhos, um bolo para parabéns para o Guilherme, tá bom? A gente vai se preparar agora para os agradecimentos finais. Obrigada, Cristiano, por sua vontade de estar conosco. Que Jesus te ilumine cada vez mais. Este é o momento de agradecer. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores, responsáveis pela fraternidade espírita de Laranjeiras, no plano espiritual. Agradecemos aos fundadores da nossa casa pelo esforço e dedicação, sem os quais não poderíamos contar com este espaço para a realização de nossas atividades e para o banquete espiritual que hoje aqui acontece. Agradecemos aos frequentadores, a todos os trabalhadores da nossa casa, pela confiança que depositam no nosso trabalho, damos nossa boa vontade. Agradecemos ao Senhor Cristiano, que veio de hoje trazer uma importante reflexão sobre o verdadeiro sentido da vida. Saímos daqui hoje renovados em nossa fé e esperança de que vale a pena viver buscando seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, que é o caminho, amando, trabalhando e servindo. E como nos ensina Emmanuel, Senhor Jesus, agradecemos-te a bondade reunida em nossa casa de bênçãos e orações. Pedimos força para sermos pessoas melhores e conscientes do dever da prática do bem. Que o teu amor, Senhor Jesus, nos envolva em todas as necessidades e esperanças, dores, alegrias, nos campos material e espiritual. Que cumpra, Senhor,